de volta com o nosso programa Entre Amigos, sempre agradecendo aos apoiadores Vande Produções, Sergipe Eventos, blog do Cláudio Nunes e IAL, Instituto de Atenção à Longevidade. Doutor Cláudio, é uma satisfação muito grande tê-lo em nosso programa. Se tornou uma trivialidade esse bloco onde você disseca tudo pertinente à saúde e os nossos telespectadores lucram com isso. Hoje nós vamos abordar radicais livres. O tema, ele é sempre sugerido. Quando sugere um tema que desponta, digamos, com 8, 10, 12 indicações, a gente prioriza assim. Radicais livres não foi diferente. Me diga o que é radical livre, quais os malefícios que ele traz para o nosso organismo. Vamos falar sobre os malefícios. Antes, queria agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos dá em seu programa, a forma anfitriã com que a Coab recebeu aqui também a todos nós, né? E queria dizer que é um tema sempre atual. A questão dos radicais livres sempre tem sido estudado. E o radical livre, né, os radicais livres, nós temos que entender que não há vida sem radicais livres presentes, sem um processo oxidativo. Aliás, todo o universo, praticamente, você tem reação oxidativa no dia a dia. Você vai observar um metal que está enferrujando, ele está sofrendo um processo oxidativo, você tem ali uma reação com radicais livres. Então, ele existe, ele está presente a todo momento, continuadamente no universo, e ele funciona como um agente de modificação, né? Só que, de forma exagerada, esse agente de modificação ele pode ter um efeito deletério. Então, o radical livre, ele já está dizendo, ele é radical. Por que ele é radical? Porque ele não respeita, né, limites alheios. Ele se constitui conceituadamente como uma molécula que tem a falta de um elétron pareado em sua camada externa e ele se torna altamente reativo. Então, altamente reativo, ele pode danificar outras moléculas, né, em todos os níveis, inclusive celular, onde ele pode agredir o núcleo da célula junto ao DNA, predispondo a alterações degenerativas da célula, junto à membrana da célula, onde ele pode trazer também alterações no funcionamento dessa célula e isso trazer prejuízo a todo o funcionamento de um organismo. O organismo é um conjunto de células e se as células são agredidas, esse organismo passa a não funcionar muito bem. Então, o radical livre, ele pode trazer inúmeros danos ao organismo. Inúmeros danos. Se é que eu entendi, para que o nosso telespectador também entenda, o radical livre, ele não se limita apenas a uma coisa, uma célula, a uma coisa que está intrinsecamente em seu organismo. Digamos, se você corta uma determinada fruta e deixa ela exposta ao oxigênio, o contato com o oxigênio ela vai oxidar. Vai oxidar, uma uva, justamente... você corta, secciona uma uva e deixa ela exposta algum tempo. Você vai observar que ela vai modificar a coloração da superfície da uva, da maçã, por exemplo. Você vai ter uma modificação da coloração, porque está sofrendo um processo oxidativo, né? Aí eu coloco a maçã porque ela tem a coloração, ela é clara, é branca, clara, e você percebe a modificação fácil da superfície no processo oxidativo da maçã. Mas aí seria com qualquer tipo de até com a barra de ferro, se você jogar... Tira a tinta, se você descasca o ferro, ele vai oxidar. Vai oxidar, então, a fruta justamente. Sem a proteção da casca, tá aí ela um vai bom mais exemplo, justamente. oxidar também. Mas o que aqui podemos fazer na condição de nos precaver nesse sentido para que nós tenhamos goze do privilégio de uma saúde melhor, com menos radicais livres? Pronto, foi muito bom você colocar isso. Então, nós temos que entender, primeiro, que nós estamos passando por um processo de revolução, tem relação com o envelhecimento. Então, a questão dos radicais livres e aceleramento do processo de envelhecimento, isso é constante e há mais de 4 décadas se fala disso costumeiramente no meio da geriatria. As pessoas não sabem, mas nós temos poucos geriatras no país, no Brasil, e os comentários de ordem geriátrica às vezes ficam restritos aos congressos de geriatria, de gerontologia, e são poucos às vezes os geriatras que começam a falar com o público e é importante salientar. Então, na realidade, esse assunto não é novo, já é discutido há décadas, estudos há décadas sobre o processo de envelhecimento e a relação com os radicais livres e o estresse oxidativo. A gente observa hoje muita gente falando, parecendo que é algo novo, não. Já se conhece há muito tempo, inclusive já se conhece há muito tempo alguns erros de conceitos que nós temos que esclarecer no seu programa aqui, sobre o processo de envelhecimento, que é algo que a geriatria e a gerontologia já estuda há décadas no mundo. Então, o que é que nós temos que esclarecer? Você está envelhecendo, né? Nós temos 2 tipos de antioxidantes. Nós temos antioxidantes endógenos, né? Enzimas que nosso organismo produzem,
nosso organismo pode produzir, e nós temos os antioxidantes exógenos, que são muitas vezes vitaminas, né, flavonoides das plantas, que têm um efeito protetor para o organismo, diminuindo a ação dos radicais livres. O que é que acontece? Qual a relação da geriatria com isso? Por que é importante falar nesse momento e sempre relembrar, principalmente agora no país, a questão dos radicais livres e envelhecimento humano? Esse ponto, se você for observar e procurar nas mídias, possivelmente as pessoas ainda não vão achar o que a gente vai falar aqui agora. À medida que a gente envelhece, depois dos 40, 50 anos, 60 anos, nós vamos perdendo a capacidade de produzir os nossos antioxidantes endógenos, que são os mais eficazes do que as vitaminas, do que tudo. Então, nós temos um mecanismo interno protetor. Quando você tem um excesso de radicais livres, esse mecanismo entra em ação e começa a combater os radicais livres. Tem várias enzimas, uma bem conhecida hoje, a população tem comprado, tal. Tem outras, mas a gente vai dizer, a coenzima Q10, né? Então, tem um efeito antioxidante. Hoje a cardiologia já estuda para a possibilidade de proteção do tecido cardíaco, a neurologia já estuda para a questão de possibilidade de proteção do tecido cerebral. Existem vários estudos sobre a questão de possíveis antioxidantes e já tem muita gente já utilizando depois de 50 anos, porque é uma queda, inclusive é uma relação, hoje já se sabe, entre Alzheimer, aumento da incidência de Alzheimer com a idade e diminuição da produção de coenzima Q10, que é um antioxidante endógeno. Isso é um exemplo. Então, à medida que a gente envelhece, a gente tem uma menor proteção endógena própria, né? Nossa própria. Então, isso se faz necessário colocar, por quê? Porque justamente nessas faixas etárias maiores, nós estamos com uma vulnerabilidade maior, uma propensão maior à degeneração das células, aumento do risco de cânceres, entre outras doenças, Parkinson, Alzheimer, né? Então, riscos cardíacos, vasculares e o estresse oxidativo do endotélio, né, que vai favorecer as doenças vasculares. Então, nessa faixa etária, principalmente a partir dos 50 anos, nós temos que ter um cuidado maior, porque além do processo de vulnerabilidade de diversos fatores relacionados à idade, nós começamos também a ter uma diminuição da nossa proteção antioxidante endógena. Então, nós temos que aprender e muito nesse momento, a partir daí ter um cuidado maior com os chamados radicais livres e o estresse oxidativo, que é um desequilíbrio, uma produção maior de radicais livres, que é a capacidade de combater esses radicais livres. Agora, você muito sabiamente, você colocou que os radicais livres sempre existiram, naturalmente. Isso. Agora, o que eu acho que a colaboração, a parcela de instrução que a evolução tecnológica trouxe é grandiosa. Porque hoje nós sabemos, todos nós que pesquisamos através da internet, nós quando estamos doentes e que vamos procurar um médico, geralmente a gente chega lá dizendo o que é que tem. A gente já leva todo o histórico, ele tem uma facilidade grande de analisar e se realmente é aquilo, já facilitou para o médico. Mas você não acha que doenças do passado, doenças maléficas, tipo o câncer mesmo, né? Toda uma vida existiu, alguns males, o HIV, a AIDS, sempre existiu, mas somente agora é que sabe que o vírus HIV, o vírus da AIDS, tudinho, ele está muito disseminado, muito propagado no mundo inteiro, mas naquela ocasião se morria de AIDS, não sabia por quê. Não foi com o avanço tecnológico que trouxe no bojo da informação esse tipo de coisa também? Bom, repare só, o avanço tecnológico permite, não tenha dúvida, certamente, uma maior possibilidade diagnóstica e você tem uma transparência maior das causas de morte e mortalidade. Então, você consegue realmente ter isso. Mas a gente tem que, nesse assunto, buscando os radicais livres, trazer informações e tentar atualizar, porque dificilmente você, às vezes, tem um médico discutindo esse assunto. A maioria das vezes são pessoas que não atuam na parte de geriatria. Muito raramente, é verdade. E aí, o que é que acontece? Para você ter uma ideia de como é importante atualizar informações, em relação ao câncer mesmo, nós sabemos que está aumentando a incidência. Os estudos de geriatria já de mais de 10 anos atrás colocam na perspectiva uma projeção de crescimento da incidência de câncer na pessoa idosa no Brasil de 8 vezes mais nos 20 anos seguintes. Isso num estudo que já tem mais de 10 anos atrás. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento da incidência de câncer no país, né? Até pelo processo de envelhecimento e a causa alimentar, que é realmente crescente. E aí eu vou acrescentar algo. A causa alimentar e, às vezes, a busca de tratamentos alternativos sem o devido conhecimento. Vou dar um exemplo útil para o telespectador. Por exemplo, o uso de vitamina E como antioxidante, como protetor contra os radicais livres. Já tem tem décadas já que se sabe, né, que o metabólito final, né, da metabolização da vitamina E pelo fígado é um potente radical livre. Mas até hoje,
ainda chega no consultório pessoas utilizando suplementação em excesso de vitamina E sem saber disso. Sem saber, sem ter Então, informação sem ter a abalizada. informação. E às vezes o que é que acontece? É por isso que justamente essa pessoa a partir de 50 anos, ela precisa entender, e é fundamental nesse momento alertar a sociedade, de que a proteção exógena, né, ela é mais bem feita através de uma boa alimentação. Né? E essa alimentação ela tem que permitir, né, que o indivíduo possa produzir seus antioxidantes endógenos com mais facilidade. É essencial nesse processo a presença de alguns minerais, selênio, magnésio, zinco. O zinco. O zinco merece um aspas, a gente tem que falar agora, cobre. E aí a questão do zinco, que é muito importante, que tem um estudo mundial agora recente, mostrando que é um dos minerais de maior carência, né, no ser humano. São cerca de, não sei se eu não me engano, 160... O cloreto de magnésio também não mas seria. o zinco ele tem uma importância grande para o processo imunológico. Hoje já tem estudos mostrando que talvez mais importante que a vitamina C para o sistema imunológico e para a produção desse sistema antioxidante endógeno. Para que você consiga produzir seus antioxidantes, a gente precisa do zinco. E a carência de zinco hoje é um problema mundial de saúde, né? Saúde de impacto mundial. Então, e aí tem um agravante. Tem alguns estudos agora do setor agropecuário, da agricultura, demonstrando que em função do aquecimento global, eu não sei explicar o processo exato de como isso está acontecendo, as plantações atuais, os produtos hoje da agricultura, das grandes plantações estão vindo com menor quantidade de zinco, em função de um processo inadequado, talvez ecologicamente, em que você tem o aquecimento global, talvez como um dos pontos nessa questão, favorecendo a que as plantas tenham menor oferta de zinco. O que a gente tem que entender é o seguinte, assim como o ser humano, os outros animais, eles podem sobreviver com menos zinco, porém fica mais vulnerável à doença, a planta também. Então, às vezes você tem uma planta que ela está bonita, está linda, mas ela está carente, às vezes, de um mineral. Ela se desenvolve, cresce, mas se você pudesse fazer o exame laboratorial da planta, você ia descobrir que ela também pode não estar com todos os seus minerais de forma adequadamente distribuídas. Então, é um ser vivo que também pode ter carência. E há estudos hoje mundiais mostrando que as novas plantações, em função das alterações ecológicas que estão acontecendo no nosso mundo, as plantas têm uma tendência a oferecer menos minerais. Daí, ser mais importante, às vezes, você suplementar minerais do que vitaminas. Porque as vitaminas você tem que ter cuidado com efeitos colaterais em excesso, minerais também, mas as pessoas estão esquecendo, realmente estão lembrando muito do selênio, as pessoas estão muito à busca do selênio, mas estão esquecendo de um mineral que a carência mundial é bem maior do que do selênio, e talvez a importância na questão de proteção antioxidante contra os radicais livres, que aceleram o envelhecimento humano, que é a questão do zinco. E daqui a pouco voltamos com mais programa Entre Amigos.